Olá, sejam bem-vindos ao 5º Seminário Setembro Azul, Pluralidade nas Conquistas Sociais. Palestrante de agora é graduado em Gestão Pública pela Faculdade Educacional da Lapa, FAEL, pós-graduando em Libras, Ensino, Tradução e Interpretação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Tradutor e intérprete no Núcleo de Educação Online no Instituto Nacional de Surdos, INES, diretor Sudeste da Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e Guia Intérprete de Língua de Sinais, FEBRAPIOS, presidente da Associação de Tradutores e Intérpretes e Guia Intérpretes de Língua de Sinais do Estado do Rio de Janeiro, AGIT-RJ. Palestrante de agora é Lenildo Lima, com o tema Associativismo, Engajamento Individual e Coletivo. Boa palestra! Olá, espero que todos estejam bem, todos que nos assistem. Gostaria de antemão de agradecer o convite de estar participando aqui deste momento de capacitação, de conversa, de diálogo com a Central de Intérprete Carioca. É um prazer estar novamente participando aqui com todos, a convite da coordenadora Vanessa Neves, para dialogar, para explanar, para passar as informações debaixo desse tema: associativismo, engajamento individual e coletivo. Então, o que nós podemos esperar dessa palestra de hoje? A gente vai explicar um pouco sobre o que é associativismo, como que cada um de maneira individual pode estar realizando essa ação, também de maneira coletiva, que é o nosso foco, e como que isso está atrelado à Associação de Tradutores, Intérpretes e Guia Intérprete de Língua de Sinais do Estado do Rio de Janeiro, a AGIT-RJ. Então é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu me chamo Lenildo Souza. Nessa gestão do ano de 2019 ao ano de 2022, estou atuando na presidência da associação. Então vamos lá para o que nos interessa, para a palestra. Então esse é o tema, como vocês podem notar no slide, olhem o slide e vejam que de início já tem uma figura que retrata algumas etapas ligadas a esse tema, como que funciona essa engrenagem, e ver que várias pessoas já estão contribuindo. Então esse é o foco, em suma, do que vamos tratar aqui hoje. Próximo slide. Então nesse slide, nós, debaixo do tópico associativismo, diz o quê? O associativismo é regido por princípios fundamentais que, quando colocados em prática, permitem às associações exercer um papel transformador e único na sociedade. Então a gente precisa entender o seguinte: a questão do associativismo, a questão da associação, ela tem princípios fundamentais que vão direcionar ou vão permitir como que vai ser o desdobramento das ações dentro da associação. Então o associativismo ele é regido por isso. Tem alguns princípios que todos precisam dar atenção para saber como que vai funcionar as relações dentro dessa associação, para que, como a gente vê no slide, essa associação ela consiga de fato efetivar o seu papel, que é transformar, ser transformador e também único na sociedade. Ainda mais uma associação de classe, de trabalho. A gente sabe que existem vários tipos de associações, filantrópicas, pais e mestres, de classe, que é o que a AGIT ela também permeia, e outros diferentes tipos. Mas para que a associação ela consiga, a gente tem que entender quais são esses princípios, que é o que nós vamos tratar na conversa de hoje. E o associativismo também, como mostra o próximo slide, veja o próximo slide. Ele diz o seguinte: além de unir pessoas ou profissionais que procuram alcançar objetivos comuns, estabelecendo personalidades jurídicas próprias e sem interesses econômicos, representa a forma de expressão e exercício da cidadania, da liberdade e da vida democrática.
Então o associativismo ele carrega consigo essa marca, a união de pessoas ou de profissionais, dependendo de qual o objetivo da associação, qual é o caminho que ele vai querer seguir, né? Mas sempre procurando alcançar os objetivos comuns, né? Os desejos daquele coletivo, daquele grupo que se formou. Aí ela se estabelece, né, por personalidade jurídica, ou seja, ela precisa ter um CNPJ, ela precisa estar reconhecido, né, o seu estatuto no RCPJ, né, o Registro de Cartório de Pessoas Jurídicas, e cumpre todos os trâmites legais no país para que ela possa, né, ter esse caráter jurídico de representar aquela classe, aquele grupo. Né? E ela também é uma forma de expressão, né, de exercício da cidadania. Né? Nós somos livres para criar uma associação e fazer com que essa associação ela se torne a nossa representatividade. Né? Também da liberdade, nós esclarecemos sobre o que nós queremos, e também da vida democrática. Né? A gente vai entender um pouco mais à frente que a associação ela tem, dentre os seus princípios fundamentais, essa questão da democracia, né? de todos terem a oportunidade de participar. Então, como vocês podem até notar também na figura, né, ela nunca é de maneira individual. Né? Várias pessoas podem contribuir com ideias, né, vamos dizer assim, fazendo funcionar a engrenagem da associação, entendendo bem como que ela funciona, porque o objetivo do associativismo é esse, é unir as pessoas em prol do objetivo do coletivo. Próximo slide. Agora nós chegamos nesses princípios, né? Os princípios fundamentais. O primeiro princípio apresentado, conforme vocês podem ver no slide, é a adesão voluntária e livre. O que vem a ser isso? Organizações voluntárias e abertas a quem está disposto a aceitar as responsabilidades enquanto sócio. As associações não fazem distinções sociais, de gênero, raciais, políticas e religiosas. Ao contrário disso, são abertas à pluralidade e diversidade de ideias e pessoas. Então isso tem que ser bem claro para todos que querem ingressar na associação. Né? A associação ela não pode, em nenhum momento, fazer distinção, discriminação, preconceito, em nenhum momento, em nenhuma área da vida do sujeito, da vida de nós enquanto civil. Né? E ela é voluntária, as pessoas entram na associação sabendo, né, do que ela representa, de maneira voluntária, sabendo da sua responsabilidade enquanto sócio. Então a associação, por meio do associativismo, né, por meio desse primeiro princípio, da adesão voluntária e livre, as pessoas que entram, elas têm que entender, né, que eles vão encontrar o quê? Pluralidade e diversidade de ideias e de pessoas. Né? Então a associação ela não é só para ter um perfil ou ser homogêneo. Ela tem isso, né, como um dos seus princípios, de ela ser misturadas, com várias ideias, com o objetivo sempre de alcançar o que consta no seu estatuto. Então, assim, a pessoa, né, ela pode aderir à associação de maneira voluntária e livre, sabendo que um dos seus princípios que vai nortear a relação na associação é essa, diversidade e pluralidade de ideias e de pessoas. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Quando nós começamos a se aproximar de uma associação ou começamos a ter atitude ativista, também ligada ao associativismo, né, que isso também permeia o associativismo, é importante nós termos isso bem em mente, bem claro, de que nós estamos entrando na associação sabendo que alguns pontos ela não deve existir, né, que é o que? A distinção, o preconceito, qualquer outra coisa que nós sabemos que é contra a diversidade e a pluralidade de ideias e pessoas. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter bem em mente. O próximo slide, né, como dizer, podemos chamar que é o segundo, né, princípio fundamental, é a gestão democrática pelos sócios. Sim, né, numa associação, os próprios sócios, dependendo do qual tipo de associado ele pode estar participando da diretoria. Não é só para um grupo seleto que vai participar. Se a pessoa está de acordo com como consta no estatuto naquela classe, de acordo de profissionais, né, associação de profissionais, se ele é profissional, ele pode
ter essa oportunidade de participar. E o que vem a ser a gestão democrática pelos sócios? Conforme vocês podem observar no slide, né, sobre esse princípio, traz a seguinte explicação. Um dos pilares dessas organizações, a visão democrática, estabelece que todos os sócios possuem o mesmo tamanho e importância para as associações, participando de forma ativa e colaborativa na tomada de decisões. Então, assim, como ficou bem claro, né, a associação tem que ter uma visão democrática, ou seja, todos podem participar e espera-se que participe de forma ativa e colaborativa para que as decisões do coletivo sejam alcançadas, sejam galgadas, e também para que o desdobramento dessas decisões sempre venha beneficiar o coletivo, para que se destinou à criação daquela associação. Então, vimos o primeiro ponto, que é a questão da entender que é de maneira voluntária e livre e que vai ser encontrado pluralidade, diversidade de ideias e pessoas. E o segundo, a visão democrática. Todos podem participar, dar ideias, sugestões para que a associação ela consiga os seus objetivos. Isso é importante, nós temos bem em mente. E seguindo para o próximo slide, vamos ver o próximo slide. O outro princípio, podemos dizer o terceiro princípio, é a participação econômica dos sócios, né? Quando nós ouvimos econômica, nós logo pensamos o quê? Em dinheiro, em anuidade, mensalidade? Sim. Conforme explica o slide, ainda que as associações não possuam como uma de suas finalidades o enriquecimento próprio, e sim colaborar com a melhoria na qualidade de vida de seus associados. Elas dependem da contribuição financeira e equitativa entre os seus membros, geralmente através da cobrança da mensalidade bastante acessível. Então, assim, nós sabemos que quando se cria uma associação, tem algumas etapas que nós chamamos burocráticas ou operacionais que necessariamente já necessita de ter verbas ou assunto financeiro para tratar. Como assim? Quando a associação, depois da sensibilização, ela se constitui, o estatuto social, que é o que vai reger a associação, ela precisa ser reconhecida em cartório, mas antes ela precisa passar por um profissional, que é o advogado. E o advogado ele precisa receber o valor, né, desse serviço. Então, não necessariamente precisa ter um valor já que entre na associação para que essa primeira dívida seja custeada. E além desse processo, tem outros processos. Por exemplo, o próprio cartório ele cobra um valor para reconhecer as folhas do cartório, do estatuto. E no dia do estatuto é feita uma ata de assembleia, que é a ata de fundação. E essa ata também entra, né, como um dos custos no cartório. Então a gente vê que, logicamente, como é que vai ter dinheiro para pagar essa documentação? Então espera-se que as pessoas, né, aceitem a entrar na associação ou que apoiem a associação contribuindo com o valor. Né? Então a gente até diz que não é só a euforia, né, a animação de ter uma associação que lhe represente. É necessário que se inscreva e que faça o pagamento. Como a gente viu, né, mesmo que a associação ela não tenha objetivo, na verdade ela não tem objetivo de ficar rica, de enriquecimento, né, mas ela quer colaborar com a qualidade de vida de seus associados. O que isso vem a ser? Né, uma das coisas que a gente vê de acordo com a legislação que rege a associação, os associados podem ter uma melhor de vida por conseguir trabalhos por meio da associação. Né? Isso é algo permitido por lei. Então não tem nenhum problema, né, de associados melhorarem a qualidade de vida por prestar serviços para a associação ou ser encontrado para prestar serviços pela associação. Mas é importante a gente lembrar disso, que a associação ela depende da contribuição dos seus associados para que ela consiga se desenvolver. Dependendo do tipo de associação, eles podem ter diferentes tipos de associados, né, ou sócios, e dependendo do objetivo principal daquela associação, os valores vão se diferenciando, mas é através desses valores de contribuição que a associação é mantida, seja, né, para a sua sede, para que ela possa melhorar a qualidade de serviço que venha a produzir ou a prestar, até mesmo de como vai funcionar outras questões ligadas à formação, professores, tudo que está ligado à parte do trabalho de uma associação. Então é importante nós termos bem isso em mente. Sem pagamento da mensalidade para a associação, a gente meio que restringe a expansão, né, como que a associação vai poder trabalhar melhor para os seus associados. Então é importante todos que se associam estar
regularizados com a parte financeira da associação, quitando, sempre lembrando que o objetivo é esse, né, que a associação ela continue fazendo o seu trabalho, até pagando os profissionais que precisam, que no caso, né, um advogado, um contador para fazer, né, toda a questão da parte contábil, tributária de uma associação. Então são profissionais que a gente precisa estar ali, né, para honrar a questão do pagamento desses serviços prestados. Próximo slide. Então, no próximo slide, né, como nós estamos vendo, o outro princípio é autonomia e independência. O que vem a ser isso? Conforme mostrado no slide, as associações são organizações autônomas e de ajuda mútua. Possuem um conselho e uma estrutura administrativa, inclusive com funcionários registrados. Elas podem entrar em um acordo operacional com outras entidades, inclusive governamentais, visando possibilitar o acesso de seus associados a programas sociais do governo e ou desenvolvendo as próprias iniciativas em prol da sociedade. É importante a gente entender essa questão, porque as associações elas podem ter uma parceria cooperativa, ou seja, uma associação pode ajudar a outra associação, né? Seja por questões administrativas, sejam questões por ordem, né, de consultoria. A associação pode ajudar uma associação a fazer um trabalho de rede. Isso é importante porque isso fortalece a associação. Mas a associação ela tem que ter uma estrutura, né? Segundo até o Código Civil, ela tem uma forma o Código Civil ela orienta como que funciona uma associação, a parte administrativa. Ou seja, a associação ela tem que ter pessoas que vão formar os seus membros diretivos, seria a estrutura administrativa, que é a presidência, a tesouraria, a secretaria, né? E também o conselho fiscal, que vai atuar verificando contas, analisando como que está o andamento financeiro dessa associação, né? Para onde o dinheiro está sendo destinado. Então, já tem uma estrutura pré-estabelecida por lei. Como vocês notaram no slide, né, fala assim, inclusive com funcionário registrado. Sim, assim que a associação ela vai crescendo, ela pode contratar pessoas para fazer trabalho administrativo, né? Talvez uma secretaria ou alguém para receber telefonemas e para estar respondendo, dando orientações mais simples sobre a associação. A associação ela pode expandir a ponto de ter isso. Isso é legal, né? Isso consta em lei. E também ela pode estar atuando, né, como prestadora de serviço para órgãos, né, governamentais. Por ser uma representação que está ligada ao terceiro setor, ela pode oferecer trabalho, né, como diz o Miroski, que é um dos regulamentos, o marco regulatório das organizações de sociedades civis. Ela diz que a associação ela pode, né, como OSC, Organização de Sociedade Civil, prestar serviço para questões governamentais, né, para esferas governamentais. Ou também criar programas, né, que o governo em si não tem conseguido alcançar. A associação ela pode chegar com essa prestação de serviço ou com essa proposta. Então é importante a gente entender princípios que regem uma associação para que a gente saiba entender o que pode e o que não pode uma associação ela atuar em si. Isso é muito importante. Então quanto mais a gente entender como funciona a questão da associação ou os seus pilares, né, ou princípios, facilita a forma de nós trabalharmos, né, de maneira coletiva. Então isso é muito importante, né? Entender que a associação ela tem autonomia e interdependência e ela pode atuar nessa forma, né, para o bem do coletivo. Próximo slide. Nesse próximo slide, o outro princípio é educação, formação e informação. Então, uma das premissas, conforme mostra o slide, uma das premissas das associações é proporcionar educação e formação a seus associados, dirigentes, eleitos e administradores, de modo a contribuir efetivamente para o desenvolvimento pessoal de cada um. Sim, então assim, a associação ela tem muito isso, né? Normalmente a gente pensa uma associação, a gente pensa primeiramente em formação, né? Em educação, em informação provinda da associação. Então a associação ela tem isso. Essa é uma das áreas, né, como sabemos, princípios que vai ter na associação. A questão da capacitação, formação continuada, de cursos, parcerias para que cursos, né, sejam ofertados com mais desconto para os seus associados.
Então a associação tem isso. Dependendo da região, né, ou do município, se for uma associação estadual, ela tem que tentar pensar a estratégia para que esses municípios se associem, né, a essa associação e que elas também tenham a oportunidade de ter essa formação. Então é sempre importante com que a associação ela pense, né, maneiras de que essa questão da educação, formação e informação chegue a todos os seus associados em todos os espaços ou lugares em que eles estejam. Né? Então, para isso, a gente lembra que é importante nós sabemos como funcionam os princípios da associação. Então é com participação ativa, trazendo apontamentos, necessidades, ideias, sugestões, para que isso seja alcançado e todos sejam contemplados. Então isso é algo que, vamos dizer assim, está intrínseco, né, a uma associação. Promover cursos para os seus associados, uma forma de capacitação, para que todos possam crescer, se for uma associação de profissional, que é o caso que nós estamos tratando, né, mais como exemplo, seja alcançado e seja viabilizada essa formação para esses associados. Então é importante nós termos isso em mente. Conforme apresentado do slide, né, o outro ponto é a interação. As associações podem interagir entre si e têm também a responsabilidade de fortalecer o movimento associativista, se trabalharem juntas através de estruturas locais, nacionais, regionais e internacionais, e no fomento à prática. Isso é até importante, né, porque a gente, quando tem uma associação estadual, a gente normalmente pensa o quê? Aquela associação ela vai fazer para o seu estado e pronto. Não funciona assim. A associação ela pode trabalhar em rede, né? Eu já até expliquei isso, a questão de fortalecer outras associações. No caso nós, né, trazendo especificamente para a gente tem buscado trabalhar com outras associações da nossa categoria, né, seja do Sul, seja do Norte, seja do próprio Sudeste, né, para que a gente possa fortalecer essa questão associativista. E a gente sabe que o ganho é para todas as associações. E não só isso, a gente é afiliado à federação, né, a FEBRAPIOS, ou seja, numa esfera, né, nacional, a gente pode estar, como a gente falou, né, com outras associações que sejam regionais e também internacionais, como é a UASLE, né, que nós associados à FEBRAPIOS, estamos associados à UASLE. E também sempre no fomento à prática, né, ter essa troca de experiência ou de estar em eventos participando concomitantemente. Então, assim, a associação ela tem isso como uma das responsabilidades, fortalecer o movimento associativista. Isso não inclui só associações de intérpretes. A gente pode, né, tá atuando com a associação de surdos, que do seu local, né, dos municípios que vem existir, ou da própria representação estadual, né, no caso uma FENES do Rio de Janeiro, a FEBRAPIOS enquanto esfera federal, nacional, tem a FENES nacional, então isso a gente pode ter em escala estadual e também em escala municipal. Então tudo isso, essa interação, esse trabalho de rede, é com um único objetivo, o fortalecimento do associativismo, né, o fortalecimento para que todas as associações elas tenham o mesmo ímpeto, cheguem no mesmo patamar, produzam, né, e alcance o objetivo proposto para que ela foi criado, né, e que seja alcançável. Então isso é muito importante. Nós sabemos que, né, dependente da gestão que vier a acontecer, né, por exemplo, a minha gestão, estou trabalhando até 2022. Se vier uma nova gestão, todos que entrarem ou os novos membros, a gente sempre tem que entender que tem princípios que vai reger uma associação para que a associação ela consiga alcançar o seu objetivo para que foi constituída. Próximo slide. No próximo slide, o outro item, né, o princípio, é o interesse pela comunidade. O que vem isso? Mais do que fortalecer um determinado grupo, as associações também trabalham pelo desenvolvimento sustentável das suas comunidades, municípios, regiões, estados e país, através de políticas sociais aprovadas por seus membros. Sim, a associação ela pode fazer muito mais, né, na vida dos seus associados ou das pessoas que moram na sua região. Né? Então a gente pode criar ações sociais, né, que
venha favorecer um outro grupo, ou medidas, né, de estratégias para que venha beneficiar uma outra, um outro, vamos dizer assim, grupo ou pessoas que precisam de algo, né? Então a associação ela consegue, né, por meio dos seus representantes, dos seus membros, construir ações de interesse pela comunidade, né? Seja ligado à alimentação, seja ligado a vestuário, seja ligado a outras demandas que vierem surgir ou necessidades, a associação ela pode fazer, né? A gente pode pensar não só, vamos dizer assim, primariamente para os associados, né, sim, mas para outras pessoas também, que necessariamente não venha a ser só da classe ou da associação. Então o interesse pela comunidade ou pelo bem-estar, né, do próximo, de outros, também é um dos princípios basilares da associação, né? Então a associação ela não tem o intuito só de ser algo micro, ela pode ter uma visão macro de diversas situações que podem ser abarcadas, né, sentada, discutida, para que possa ser alcançado. Então esse é um ponto que a gente também precisa entender. Mas para isso, claro, né, a associação ela tem que ter uma estrutura forte, firme, para que todas as suas ações elas venham ser efetuadas de uma forma benéfica para aquele que recebe e para os seus associados também. Por isso que é importante, né, que, sendo uma associação de categoria, vocês profissionais vão estar fazendo a diferença quando vocês entram, né, pagam sua mensalidade, participam das ações da associação, porque isso também é uma demonstração de cidadania por parte de cada indivíduo. O associativismo também está ligado à cidadania, à vida democrática, social, política, como a gente vai ver um pouco mais à frente na explicação. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Próximo slide. Agora, tratando sobre a associação, o que é a associação? Ela tem por finalidade a promoção de assistência social, educacional, cultural, representação política, defesa de interesses de classe e filantropia. Então, se nós olharmos, a associação ela é quase um mundo, né? Ela pode fazer, ou ela tem por finalidade diversas ações, diversos caminhos para ser realizado. Então ela não segue só uma única coisa, né, só para defender os interesses da classe. Esse é um dos pontos que a associação ela pode empreender e que ela deve empreender, né? Tem outros pontos que inclui. Então, assim, como bem destacado no slide, na associação o mais importante são as pessoas que a compõem. Ou seja, você. Então você que nos assiste, você já procurou se cadastrar, se associar à AGIT? Na AGIT nós temos 3 tipos de categoria. Nós temos os efetivos, que são os profissionais segundo a lei vigente do país. Nós temos os estudantes, né, que são os que estão fazendo curso de extensão, estão estudando letras libras, que estão fazendo curso técnico de tradução e interpretação, que existe no Rio. Então você que é estudante, né, você pode já participar desse movimento associativo na AGIT. Ainda temos o outro, que é o colaborador, né, professores, ligados à educação de surdos, pedagogos, está aprendendo Libras, está fazendo curso de Libras, seja de qualquer ambiente religioso, comunitário, qualquer ambiente, você pode entrar na associação como colaborador. Então não deixe de participar. O mais importante na associação é as pessoas que acompanham. Ou seja, você está fazendo a sua parte em somar com o coletivo o que é esperado, né, de uma associação realizar? Então faça a sua parte. Ou seja, né, como mostra no slide, ela só acontece de forma justa e democrática com a participação dos associados. Então a gente sempre frisa. Não adianta ficar de fora da associação e esperar que a associação faça as coisas que você deseja, né, o que nós desejamos. Né? Para que isso aconteça, é simples. Você tem que dar o passo de estar na associação. Você pedir, esperar que a associação, como a gente viu, tenha por finalidade diversos aspectos, seja alcançado. Mas para isso precisamos estar dentro da associação. Precisamos estar kit, né, com a nossa mensalidade, para que a associação ela consiga desenvolver os seus projetos. Né, que ela consiga fazer com que o que nós queremos seja de fato realizado, alcançado. Próximo slide. Então, ainda voltando, né, do tema do associativismo, ele é um instrumento vital para que uma comunidade saia do anonimato e passe a ter maior expressão social, política, ambiental e econômica.
É por meio de uma associação que a comunidade se fortalece e tem grandes chances de alcançar os objetivos comuns. Então, assim, é importante nós entendermos isso, né? Ter bem claro isso. Na associação que nós vamos conseguir a valorização da nossa profissão, a questão da remuneração justa, a questão do respeito, de uma forma de trabalho, né? Compatível com a nossa realidade, de acordo com a nossa formação, como que desejamos, né, trabalhar. Então, assim, para que isso aconteça, o associativismo ele só é possível se estiverem pessoas unidas na associação. Ou seja, vão sair do anonimato, né, mais a associação vai conseguir chegar em lugares para representar o seu grupo, né, o seu coletivo, os seus associados, né, e alcançar os objetivos comuns, que é o que todos querem, como nós vimos lá, né, e também tem por finalidade a criação de uma associação. Se vocês notarem, tem até uma capa, né, de um livro chamado Associativismo, né, que ele explica a importância do associativismo, como que ele funciona na associação, e que eu vou trazendo, eu vou estar desenrolando, né, um pouco do que esse livro ele pode contribuir para a nossa palestra de hoje, tá bom? Próximo slide. Então, como nós vimos nesse próximo slide, o associativismo ainda, né, ela se caracteriza como uma pessoa jurídica, devidamente registrada em cartório e constituída livremente pela união de pessoas. Essa união acontece para a melhoria das condições de vida do grupo e da comunidade. Que é aquele caminho que nós falamos, né? O associativismo é quando a gente junta um grupo, uma classe, se une para criar uma associação. E a associação ela tem que passar pela essa parte operacional, que é registro em cartório, a entrada no CNPJ, ela tem que ter a caracterização para virar uma pessoa física. Não pode ser um grupinho animado, querendo os seus direitos, reivindicações. Não, ela precisa seguir esse protocolo para que ela de fato, né, seja oficializada como representação, caminho do associativismo daquele grupo. Por quê? Essa união ela vai resultar na melhoria de condições de vida do grupo e da comunidade. Sim, é essa representação que vai levar os nossos anseios, nossos desejos, o que nós desejamos enquanto profissionais, seja de formação, seja trabalhista, seja de remuneração. Então é por meio dessa associação que a gente vai conseguir. É importante nós frisarmos isso. Fora isso, fica muito difícil, que é o que nós vamos abordar mais à frente. Próximo slide. Ainda seguindo, né, com esse entendimento do associativismo, ela inclui o quê? A participação, a solidariedade e a cooperação em torno de objetivos comuns. Têm sido fundamentais para assegurar melhores condições de vida das comunidades. Essa prática, mais do que uma forma de organização, é uma construção e uma conquista social. Sim, juntar um grupo de pessoas, criar uma associação, entender bem o objetivo daquele grupo, daquele coletivo, e começar a alcançar os seus objetivos, isso transforma, lembra que nós vimos lá? É transformador. Isso faz com que aquele grupo ele fique mais reconhecido. Né? Ele não fique mais no anonimato ou invisível. Não, eles tenham, né, uma representação sabedora de como funciona a dinâmica do seu trabalho, a questão da precificação do seu serviço, a questão da remuneração justa, a questão de como trabalhar. Então isso tudo pode ser alcançado se tivermos participação na associação, entendermos da solidariedade dentro da associação, que a associação é um trabalho voluntário, e também da cooperação, usar talentos, técnicas que desenvolveu para que a associação consiga alcançar o que deseja. Então isso é importante para nós notarmos, né? É importante estarmos sempre participando de alguma forma, seja honrando com o nosso compromisso financeiro, seja contribuindo com algum talento ou habilidade ou competência que nós tenhamos. Isso faz parte do crescimento da associação e da sua participação. O próximo slide. Então, o nosso tema é associativismo, engajamento individual e coletivo. Então precisamos entender o que é engajamento. Embora eu tenha falado algumas palavras aqui que poderiam ser sinônimo de engajamento, mas a gente precisa entender o que é engajamento e o que é preciso fazer. Então engajamento é a relação de uma ou mais pessoas com uma causa. Né? Então isso é engajamento.
você ter uma relação, né, pode ser individual, pode ser mais pessoas, com uma causa. Que é o quê? Pode ser melhoria do trabalho, questão de remuneração, questão de formação, pode ser diferentes causas, mas você se envolve, né? Aí, por exemplo, algumas coisas são sinônimos de engajamento, que é o quê? Prestação de serviço. Isso é um engajamento. Ou seja, quando você faz um acordo, você faz um ajuste, você faz um contrato, você faz um pacto, você se envolveu, você teve um relacionamento com aquilo. Então isso é um engajamento, esse é um sinônimo de engajamento. Outro sinônimo é a participação ativa em algo. Comprometimento, compromisso, empenho, envolvimento, dedicação. Você tem isso? Então você é uma pessoa engajada. Mas engajamento tem que normalmente estar ligado a uma causa. Então é importante nós refletirmos sobre em que nós estamos nos engajando. Outra coisa, né, ligado a esse sinônimo, por exemplo, no âmbito do serviço militar, alistamento e recrutamento é engajamento naquela área. Então, assim, em algumas áreas essa palavra engajamento é usada, mas com outros sinônimos, como eu estou apresentando para vocês. E na questão da afetividade, é a satisfação, a motivação. Então, quando eu tenho uma motivação, aquela coisa que, né, que arde em mim, queima em mim para fazer, isso é um engajamento. Então, assim, é importante nós entendermos que em diferentes áreas de trabalho, de esferas, né, que nós viemos a nos relacionar, existe um engajamento. Então, o engajamento sempre está ligado a uma causa. Então, esses pontos que eu trouxe é para nós refletirmos, né, sobre o quão engajado eu estou com a associação. Né? Será que eu estou me envolvendo com a associação ou estou esperando a associação produzir as coisas para que depois eu seja beneficiado? Não, seja participante, seja ativo, pratique o associativismo. Né? Entre na associação, faça a sua parte, participe dos cursos, das palestras, dos encontros, de sugestões, de ideias, solicite serviço, preste serviço para a associação, né? Que com certeza o resultado é ganho de todos, o ganho é sempre do coletivo. Próximo slide. Então, o próximo slide ele mostra o quê? Trabalhar sozinho para solucionar problemas ou desenvolver atividades é muito mais difícil e tem um caminho bem mais longo a percorrer. Por isso, muitas pessoas resolvem formar grupos através de associações, de modo a unirem forças para a realização de objetivos em comum. Sim, a pessoa sozinha ela pode ter resultado? Claro que sim. Mas ela demora mais tempo. Né? O gasto de energia vai ser maior. Então, assim, que normalmente, para que existe associação? Ou qual o fruto, né, da união de pessoas? Uma associação. E nós temos esse fruto, né, que é a GTRJ. Vocês podem até notar no desenho, né, que tem um martelo, a ação do martelo com um prego, né, para fixar. Você vê que todos estão colaborando de uma forma, né, um empurrando, outro em pé, um ajustando, outro segurando. Por quê? Porque diferentes pessoas podem contribuir para o sucesso da associação. Né? Mas precisa estar o quê? Dentro da associação. Então, assim, quando nós olharmos, né, ou ver nossos pares trabalhando de maneira individual, aconselho a ele a estar fazendo isso na associação. Né? Esse caminho de estar unindo força, ela vai fazer com que a realização dos objetivos ela fique mais fácil, mais rápido para ser alcançado. Então é importante nós refletirmos sobre isso. Né? Eu, de maneira individual, se eu me empenhar por algo, eu vou estar contribuindo de maneira coletiva? Né? Ou eu estando na associação, de fato, estou contribuindo com o coletivo? Porque já existe essa associação, já existe essa representação do coletivo. Então é essa representação que a gente tem que usar. Para isso nós precisamos estar dentro da associação, para que os nossos objetivos, nossos anseios sejam alcançados de fato. Próximo slide. Então, o próximo slide ele traz, né, uma associação é uma organização de pessoas com objetivos comuns, desempenhando importantes e complexas funções, por meio de estatutos e regimentos, podendo executar atividades geradoras de renda, contando que toda a renda proveniente de suas atividades seja revertida para o cumprimento dos seus objetivos estatutários. Sim, a associação, né, ela não é algo simples de se trabalhar. Né? A diretoria,
ela tem que tirar tempo para estar fazendo o seu serviço, ela tem que se envolver na questão administrativa, no gerenciamento de informações, de respostas, de e-mails, de atividades para o bem da associação, para que a associação ela continue constante, né? Ela continue ali produzindo e ativa para o bem do coletivo, né? Então, assim, tem funções importantes e complexas, mas precisam de atenção porque está no estatuto. Dependendo da associação, ela pode ter um regimento interno, né? Para isso que nós temos o advogado para nos assessorar. Até que ponto a gente pode ir seguindo só com o estatuto, até que ponto a gente tem que ter um regimento interno, ou a partir de quando a gente cria um regimento interno. Então, assim, é importante entender que a associação ela pode produzir, de acordo com o seu estatuto, ações que sejam geradoras de renda. E tudo que entra, ela tem que ser revertida para o bem da associação dos associados. Seja com estruturas para sede, de equipamentos, de recursos que vai facilitar o trabalho da associação frente à comunidade, frente à sociedade. Então isso tudo, a associação ela tem que estar empenhada. Para isso, né, as pessoas que aceitam fazer parte da associação, elas têm que estar engajadas, têm que estar participando e cumprindo essa parte do que é esperado que consta em estatuto para a associação. Próximo slide. Então, conforme vimos no slide, né, no desenvolvimento de práticas associativas, o empreendedorismo também pode estar presente e contribuir para o alcance dos objetivos, pois o associativismo é uma forma diferenciada de colocar uma ideia em prática, né, e envolve várias pessoas e representam iniciativas importantes para a obtenção de oportunidade e mudanças de cenário. Então, o que nós entendemos disso? Né? Que o quê? A associação ela pode ter iniciativas empreendedoras para que todos, né, consigam alcançar uma melhoria de vida, né, que as mudanças esperadas ou que a gente deseja seja alcançada, né, seja no ambiente de trabalho, seja abertura de concurso, seja mais demanda de trabalho, né? Então isso tudo, a associação com as práticas, né, associativistas, com o empreendedorismo, a associação ela tem isso, né, conforme o autor que nós apresentamos. Então, assim, é importante que a gente esteja com a mente, né, compreensiva, ou com entendimento de como funciona as bases da associação, os princípios da associação, como que a associação ela interage com outras áreas, como o empreendedorismo, como outras formas de trabalho, questão de contratos de trabalho, como que a associação ela lida com essas situações. Então, isso tudo está ligado no associativismo. E também isso espera-se que a associação ela cuide disso, esclareça isso e venha dar oportunidade, né, que os seus associados venham a conseguir e também que mude o cenário do que a gente vê, né, dos problemas, das reclamações que normalmente a gente vê, mas ainda a gente não vê uma solução. Então a associação ela pode fazer com que esse cenário ela venha a ser modificado, né, ele venha a ser alterado. Então é importante nós pensarmos sobre isso, né, também, né, como que nós enquanto de maneira individual, indivíduo, cidadão, estou engajado para que isso aconteça. Próximo slide. Então, ainda trazendo, né, um pouco sobre essa explicação, isso acontece, essas mudanças, porque muitas vezes é a única alternativa viável, né, de melhorar para aquele grupo, para acesso à formalidade, e a união de pessoas favorece a tomada de decisão, a obtenção de recursos produtivos, tornando-se uma fonte de extrema relevância para as pessoas que têm a força de trabalho, mas não têm recursos ou os possuem de modo escasso. Então, assim, a questão de ter mais serviço, né, ou ter mais qualidade de serviço, ou num local onde ainda não abriu a esfera para a realização daquele trabalho, ou para que a gente conseguisse efetuar o nosso trabalho com qualidade, ou da maneira decente, né, de maneira confortável. Então a associação com um grupo de pessoas ela consegue fazer essa mudança acontecer, ela consegue chegar nos espaços, ela consegue esclarecer a profissão, dizer como tem que funcionar. A dinâmica do trabalho, né, do intérprete, do tradutor, a questão de remuneração para tais profissionais, como que funciona. Então isso tudo a associação ela consegue fazer, né? Então é importante nós entendermos, estarmos ali apoiando a associação, né, não de maneira individual, mas de maneira coletiva, né, sabendo que o beneficiário, o maior beneficiário vai ser todos que estarem na associação.
que é o caminho para que a gente saia do anonimato, né, conforme nós entendemos sobre associativismo. Próximo slide. Ainda, né, dialogando sobre a questão do associativismo, né, a união no formato de associação, ela proporciona o desenvolvimento de ideias de forma mais eficiente, eficaz e competitiva. Então, assim, é na associação que a gente vai trocar ideias, vamos trazer ideias novas para que o nosso serviço chegue em outros espaços, ou que tais lugares promova o serviço, ou que a gente tenha melhores capacitação, com parcerias, com fomento para que todos, né, possam ser beneficiados de maneira coletiva. Então é na associação, no formato da associação, que a gente consegue alavancar muitas coisas para a nossa profissão, né? Seja na questão de lazer, cultura, política, de trabalhista, jurídica. Então isso tudo nós conseguimos por meio da associação. Próximo slide. Então, aí algumas palavras, né, ligadas ao associativismo, que é o quê? União, né, a participação, a cooperação, a solidariedade, né, e sempre ligado com os objetivos comuns. Então, assim como está na tela, né, há muitas chances de conquista, né, dos objetivos e melhorar a qualidade de vida de um grupo, né? Então, quando todos pensam não da mesma forma, né, mas pensam que a associação ela é o caminho, pensa com essa forma, né, de associação ser o caminho para conquistar, né, os nossos direitos, defender os nossos anseios, todos ganham, né, e isso muda a qualidade de vida, né, ela melhora as condições de trabalho, as questões, né, de que nós podemos alcançar questões culturais e afins, né, então isso tudo está ligado ao associativismo. Então são essas palavras, né, que nós temos que entender quando nós entramos na associação, quando nós participamos de movimento associativo ligado à associação. Próximo slide. Então aí são as referências, né, dessa palestra aí. Espero ter contribuído com essas diferentes informações que eu passei para que vocês possam, né, estar refletindo sobre o seu papel enquanto individual, no coletivo, a sua forma de ser associativista. Então é importante que a gente reflita sobre o que nós estamos fazendo, né, o que nós queremos, como que é possível alcançar. Então é importante nós lembrarmos, né, que é por meio do associativismo nas associações. Próximo slide. Então, obrigado. Gostaria de novamente agradecer o CIAD, né, pela essa parceria que tem com a AGIT, na pessoa da coordenadora da Vanessa Neves, né. Os membros da CIAD são associados da AGIT, isso é importante lembrar, por isso que nós estamos contentes, e eu tenho o maior prazer de estar aqui conversando, né, mesmo que virtual, né, separado, né, transmissão virtual, com vocês que usam o serviço do CIAD, os profissionais que buscam se capacitar. Parabéns para a Vanessa pelo excelente trabalho que tem feito, né, pelo apoio que tem dado também à associação, pelo engajamento com os seus membros aí que compõem a equipe do CIAD. Então, esperamos mais vezes e desejo sucesso, né? Como mostra nossos slides, esse aí é o nosso contato. Então, quem não é associado, mas está assistindo esse vídeo, se cadastre, se associe, apoie, nos acompanhe no YouTube, que nós temos diversos temas lá sobre a nossa profissão. Acompanhe as atividades e ações da AGIT pelo Instagram, pelo Facebook. Qualquer dúvida, tem o nosso contato aí pela secretaria da AGIT. E esperamos que, né, tudo ocorra bem para vocês, tá bom? Um abraço e fiquem em paz. Estamos juntos. Tchau, abraços.